Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica da Vila, uma iniciativa do Departamento de Educação aqui da comunidade da Vila. A nossa igreja ela fica em Pinheiros, pertinho do Eldorado, pertinho do metrô Faria Lima, Rua Cardeal Arco Verde 2796. Se você só acompanha as nossas aulas de modo digital, assim, pelo YouTube, não conhece a igreja e está em São Paulo, eu faço o convite para que você nos conheça, Cardeal Arco Verde 2796. Nós temos 3 cultos aos domingos, 9h30, 11h30 e 18 horas. Meu nome é Vitor Fontana, eu sou responsável pelo Departamento de Educação aqui da Comunidade da Vila e é um prazer ter você aqui com a gente. Para você que é membro da Comunidade da Vila, eu sei, você já sabe de tudo isso que eu falei, mas poxa vida, fica um incentivo para você, quem sabe, convidar uma nova pessoa ou compartilhar esse vídeo com alguém. Nós estamos numa série sobre o apóstolo Paulo e as suas epístolas, e hoje a gente chega à epístola que é conhecida por ser a grande epístola, pelo menos é a maior em termos de número de capítulos, mas a grande epístola influente do apóstolo Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos. Influente, num certo sentido polêmica, importante na história, e nós vamos dedicar aí os próximos minutos a ter pelo menos um panorama do que é a Epístola aos Romanos, por que ela foi escrita, qual o seu contexto e que papel ela exerce dentro daquele nosso panorama da história redentiva traçada dentro de todo o texto bíblico. A gente faz isso não sem antes você deixar o seu like, de repente você deixar um comentário para que esse vídeo perceba assim, um engajamento, o YouTube perceba engajamento nesse vídeo aqui, ou talvez que você compartilhe com alguém. E mais importante do que tudo isso, não sem antes a gente orar junto, eu oro com você. Se você puder então, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça que a gente vai orar juntos. Pai amado, a gente te agradece, Deus, por essa aula, te agradecemos, Deus, pela tua escritura e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para interpretá-la corretamente. Que assim a carta de Paulo aos Romanos não seja meramente um alvo de debate teológico, mas seja, Deus, fonte de riqueza para a nossa vida cristã, para que sejamos mais parecidos com o seu Filho. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Bom, Romanos tem um papel central na reforma protestante, em especial na soteriologia protestante, no jeito dos protestantes, em especial no jeito de Lutero, de enxergar como funciona a salvação em Cristo Jesus e como isso se diferenciava das doutrinas mais comuns na Europa medieval. E a Carta aos Romanos é um profundo motivador da reforma protestante. É também a Epístola aos Romanos a responsável pela conversão de Agostinho. Então, Santo Agostinho talvez um dos mais influentes pensadores do cristianismo. Aliás, protestantes, tanto Lutero quanto Calvino, são agostinianos. Romanos teve um papel importante na conversão de Agostinho. É óbvio que pessoas tiveram um grande papel, como Santa Mônica, a mãe de Agostinho, e também Ambrósio de Milão, grande professor de Agostinho, todos eles tiveram uma influência importante, mas, sem dúvida, Carta aos Romanos é responsável pela sua conversão. Carta aos Romanos é também um marco de separação do protestantismo em relação às forças nacionalistas alemãs no século XX. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Obviamente. Estou falando do período de Primeira e de Segunda Guerra. Ali na Alemanha, o protestantismo estava em grande medida envolvido com isso. E é a Carta aos Romanos que faz com que o então jovem pastor Karl Barth inicie um processo de separação do liberalismo teológico e separação do nacionalismo alemão das duas grandes guerras. Então, se existe um protestantismo de resistência a todas as maldades que a gente viu na Primeira e na Segunda Guerra no contexto alemão, esse protestantismo de resistência, ele se dá em grande medida pelo trabalho de Karl Barth
e companheiros de Karl Barth, sucessores de Karl Barth também, como Dietrich Bonhoeffer, e o trabalho de Barth se inicia com Romanos. Então, na história do cristianismo, Romanos tem grandes momentos importantíssimos na história do cristianismo, então sempre vale a pena a gente mencionar a importância dessa carta para que a gente se aproxime dela com o devido cuidado e o devido respeito. Bom, se ela é tão abraçada assim na história do cristianismo, é importante também dizer que a paixão por ela produziu, muitas vezes, um olhar exagerado para grandes aspectos que ela carrega, mas que talvez não sejam os predominantes e os mais importantes para a gente entender o texto. Exemplo, soteriologia. Lutero estava num contexto legalista e que enfatizava as obras no campo da salvação. A carta aos Romanos enfatiza a graça. Então, para Lutero, Romanos, Gálatas também, são um prato cheio para combater o cristianismo medieval extremamente legalista. E Romanos tem essa preocupação. Agora, seria essa a principal preocupação de Romanos? Companheiro de Lutero, Philip Melanchthon, chama Romanos, por ser uma carta bastante extensa, bem grande, densa teologicamente, chama Romanos de uma espécie de teologia sistemática, a grande teologia do apóstolo Paulo. Será que a carta aos Romanos tem essa preocupação teológica toda? Ou será que ela tem também outras preocupações? É o que a gente vai ver aqui nos próximos minutos. Primeiro ponto que eu quero trazer com você é a respeito do conteúdo da Epístola aos Romanos, que é importante para nós. A carta aos Romanos, a exemplo das outras cartas, possui uma situação. Ela tem um objetivo retórico. E esse objetivo retórico tem a ver com a comunidade de cristãos em Roma e a relação dessa comunidade com o apóstolo Paulo. Grande coisa aqui. Diferentemente de quase todas as outras cartas do Novo Testamento, Colossenses é uma exceção, mas Colossenses e Romanos não foram escritas para comunidades que Paulo iniciou, tá? As outras todas são. Paulo passa por Tessalônica, manda a carta aos Tessalonicenses. Paulo passa por Corinto, manda carta aos Coríntios. Paulo passa pela Galácia, manda carta aos Gálatas. É assim que a coisa funciona. Em Roma é diferente e é fundamental para a nossa compreensão de Romanos que a gente saiba disso. Por quê? Porque a primeira grande jornada nossa é tentar entender se não foi Paulo que plantou a igreja em Roma, como se deu a formação dessa comunidade. Uma coisa que nos ajuda a entender a formação dessa comunidade é o edito de Cláudio, nos anos 40. Cláudio, de acordo com o historiador Suetônio, emite um edito que expulsa de Roma todos os judeus. Chega ao conhecimento do imperador Cláudio que judeus têm causado confusão na cidade de Roma, não no Império Romano, tá? Os judeus não são expulsos do Império Romano. Eles são expulsos da cidade de Roma. Vão ter que morar em outro lugar. Aqueles que moravam em Roma. Nos anos 40, Cláudio emite esse edito dizendo assim, olha, vocês estão causando confusão aqui na cidade de Roma, e diz Suetônio por causa de um tal Cristos. Então, expulsa todos os judeus. Ele poderia ter expulsado só os judeus cristãos, mas nessa época o Império Romano não fazia muito distinção. Judeu é judeu, manda todo mundo embora, não queremos confusão por aqui. Sendo assim, judeus cristãos e judeus não cristãos que moravam em Roma e que talvez por causa de Jesus, por causa de Cristo, nos anos 40, estão causando uma confusão ali. Aliás, salvo engano, ano 39, tá? Edito de Cláudio. Estão causando uma grande confusão aqui. Expulsa todos os judeus. E eles vão morar em outros lugares. E esse edito de Cláudio vale até o final da década de 40, quando ele morre. E a partir da sua morte, judeus podem retornar
a cidade de Roma. Por que é importante isso? Porque o que acontece é que você tem, durante os anos 40, pessoas imigrando para Roma, cristãos imigrando para Roma, exclusivamente de origem gentílica, ou seja, gentios, cristãos, gentios indo para Roma, e formando uma igreja cristã de gentios em Roma. Provavelmente a igreja que surge em Roma surge dessa forma, por imigração. Roma era o centro do mundo, muita gente ia morar lá. Da mesma maneira como tem muita gente que vem morar em São Paulo porque vem estudar aqui, porque a oportunidade de trabalho está aqui, porque é uma grande metrópole e muitas vezes a vida se torna inevitável na grande metrópole, você tem que ir para lá porque tem que ir para lá, não tem muito jeito. Roma tinha esse papel no mundo antigo, em especial durante o Império Romano. Então muita gente ia morar lá. Cristãos que se converteram na Galácia, cristãos que se converteram em Corinto, cristãos que se converteram em Atenas, gentios, vão morar em Roma, e muito provavelmente é assim que a igreja em Roma se forma. Diferentemente do que aconteceu nas viagens missionárias de Paulo, em que as igrejas são formadas pela ação missionária do próprio apóstolo. Então você tem uma série de gentios, cristãos, morando ali em Roma. Até que Cláudio morre. E então você vai ter uma segunda onda de imigração para Roma de judeus que vão morar ali. E alguns desses judeus, cristãos. Não todos, obviamente, mas alguns desses judeus cristãos. A gente percebe isso quando a gente lê Romanos 16. Romanos 16 tem uma série de saudações do apóstolo Paulo a líderes da igreja em Roma. E nessas saudações de Paulo aos líderes da igreja em Roma, a gente percebe pelos nomes que são ali citados que a maioria daqueles líderes eram líderes gentios. Provavelmente que migraram para Roma durante essa década em que os judeus não poderiam estar lá. E uma pequena quantidade de líderes tem nomes de judeus, inclusive parentes de Paulo, que ele menciona ali no capítulo 16. Então nós temos essa formação gentílica e judaica em Roma. O que a gente percebe também é que existem casas de cristãos gentios que não se misturam com casas de cristãos judeus e vice-versa. E uma certa tensão na relação entre esses grupos do ponto de vista teológico, a respeito do que é lícito e daquilo que não é lícito. E isso a gente percebe no capítulo 14 de Romanos. Ou seja, para você entender o contexto da escrita de Paulo para os romanos, é mais fácil começar pelo final, pelos últimos capítulos, para você entender o contexto. Paulo não queria escrever algo para que a gente entendesse o contexto, Paulo queria escrever um argumento retórico para os irmãos em Roma. Mas para a gente que está deslocado no tempo, ler os capítulos finais, talvez até antes de ler os primeiros capítulos, ajuda a gente a entender o que está acontecendo ali. Também nesses capítulos finais, Paulo compartilha com os irmãos em Roma um grande plano, que era o plano de evangelizar a Espanha. O que era a Espanha? Obviamente não é o país Espanha com as fronteiras atuais que a gente conhece. Espanha, no primeiro século, era um nome comum que se dava a porção de terra mais ocidental da Europa. Compreenderia o que hoje é um pedaço da França, a Espanha como um todo e também Portugal, a Península Ibérica como um todo, um pedacinho da França ali. A ideia de Paulo, segundo ele mesmo relata ali nesses capítulos finais, é de finalmente visitar esses irmãos em Roma que ele não teve oportunidade de visitar, para que então ele pudesse partir de Roma para a Espanha como missionário. Possivelmente, angariando desses irmãos em Roma o apoio logístico e financeiro para essa empreitada, para essa viagem missionária, à semelhança do que ele fez na Ásia Menor com o apoio da igreja de Antioquia.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos judeus, gentios, que não se visitam num estado de tensão, que Paulo não foi pastor ali, não foi o grande líder ali, e que ele deseja contar com essas pessoas para apoiá-lo na sua próxima empreitada missionária. Sabendo de tudo isso, a gente volta lá para o primeiro capítulo e a gente começa a entender o plano de Paulo para que essa igreja o apoie e para que essa igreja entenda os problemas que ela está atravessando. Principalmente a segunda coisa, para que essa igreja entenda o problema que ela está atravessando. E entenda isso, meu irmão, minha irmã, aqui vai uma parte meio pregação da aula, pouquinho pregação dessa aula. Não existe igreja missionária que passa por problema de divisão. Para existir agir missionário, de fato, a igreja tem que estar unida e unida em torno de um propósito missionário. Aquela igreja era uma igreja dividida em casas que não se frequentavam e que tinham até tensões entre si a respeito do que se pode fazer, do que não se pode, o que é lícito, o que não é lícito. Percebendo essa situação, Paulo resolve atacar o problema expondo o evangelho. Então ele inicia a carta dizendo o seguinte: olha, eu queria muito estar aí com vocês, alguns de vocês a gente se conhece pessoalmente, amo profundamente, eu queria visitá-los para que vocês pudessem me abençoar e eu também compartilhar com vocês a respeito do evangelho para a obediência das nações. O evangelho que é poder de Deus para a salvação e para a obediência das nações. Qual que é o meu intuito agora? É compartilhar com vocês do meu evangelho, do evangelho de Paulo. Se você vai ser missionário e uma igreja não te conhece, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar para essa igreja como você entende o evangelho e que tipo de coisa você vai pregar. E é o que Paulo vai fazer. E Paulo espera, por meio da pregação do evangelho, durante essa exposição que ele fará em Romanos, Paulo espera que, entendendo o evangelho, essa igreja possa se tornar uma igreja mais unida. E para isso, ele vai denunciar pecado que existe tanto em gentios quanto em judeus. Carência de graça e de salvação que existe tanto em gentios quanto em judeus. Ora, se está todo mundo dependente da graça, se todo mundo pecou, estamos todo mundo no mesmo barco, então não tem motivo para que a gente esteja dividido. Essa é a centralidade da argumentação paulina em Romanos, de modo que ele vai expor pecado gentílico, pecado judaico, graça para ambos os grupos, resultado de uma vida na graça do ponto de vista de uma nova vida, capítulos 4, 5 e 6, como isso funciona no âmbito da santidade, e criei um problema, porque se eu estou dizendo que estamos todos no mesmo barco, o que eu faço com os judeus que foram escolhidos primeiro, e com todo o Antigo Testamento? Então você tem os capítulos 9, 10 e 11, que vão dizer, olha, o povo judeu é importante, eles são privilegiados precisamente por isso. Então qual que é a vantagem da gente ter sido escolhido primeiro? Paulo responde em capítulos 9, 10 e 11, ter sido escolhido primeiro. Basicamente é isso que Paulo está fazendo. Depois nós temos dos capítulos 12 até o capítulo 16, do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ter a implicação para a vida comunitária dessa teologia, desse evangelho. Então Paulo vai explicar a unidade da igreja como um corpo, como ele já tinha feito ali em Corinto, vai explicar que os dons são todos importantes, não tem um mais importante do que o outro, vai explicar que essa comunidade ela deve sim se precaver ante ao império. Vocês estão em Roma, o império é problemático, mas que ela não deve causar confusão, porque afinal de contas foi uma confusão, possivelmente por causa de Cristo, que levou os judeus a serem expulsos de Roma. A gente não quer isso, então vai explicar aqui, em decorrência desse evangelho, existe um respeito às autoridades, nós somos sim anti-imperiais, o nosso evangelho é para a obediência das nações, ou seja, existe um verdadeiro rei, que as nações vão se submeter a ele, mas nós não somos revolucionários no sentido de destronar o imperador, não é esse o projeto. Romanos 13. Né? E, sobretudo, nós temos uma preocupação de uma vida comunitária harmoniosa, oriunda desse
evangelho bem vivido, bem pregado, bem compartilhado, em que judeus e gentios podem e devem se sentar à mesma mesa, muitas vezes ignorando interpretações teológicas divergentes a respeito de causas menores. A causa maior é a interpretação do Evangelho, e isso Paulo explica do capítulo 1 até o capítulo 8. Agora, se tem um dia que é mais santo que o outro, qual a verdadeira alimentação, essas questões são adiáfora, ou seja, menos importantes. É o que a gente tem ali no capítulo 14. Por fim, no capítulo 15, a gente vê Paulo compartilhando desse desejo missionário, e no capítulo 16, as saudações que Paulo faz a uma igreja que ele tem convicção de que será uma igreja unida, saudável, e que ele deseja profundamente visitar, muito embora a gente saiba que provavelmente ele nunca tenha conseguido fazer essa visita, porque antes que ele pudesse visitar a igreja em Roma e pregar na Península Ibérica, ele acaba sendo preso e morto. Então, essa é a Epístola aos Romanos, ela tem uma profunda preocupação teológica na exposição do Evangelho para a unidade comunitária, de modo que essa unidade comunitária gere um agir missionário. E esse é o grande papel da Epístola aos Romanos na história da redenção. Que sejamos também como Paulo desejava que seria a igreja em Roma, uma igreja que entende o Evangelho, por isso é unida, e é unida em torno de uma missão, e, portanto, uma igreja missionária. Eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima aula.